Olá, bom dia. Meu nome é Ju Varela e você está hoje no Papo Iluminado. E hoje eu tô com um convidado muito especial, que eu tô muito feliz de estar aqui, que é o Wagner Borges. Bem-vindo, muito obrigada por Ju, ter legal vindo. estar aqui. Bom dia para quem está assistindo a gente. A Júlia perguntou assim: a gente vai falar do quê? Eu falei assim: ó, tem tanto tema. E aí, à medida que você for perguntando, o pessoal no chat for falando alguma coisa, a gente vai desenvolvendo. Exatamente. Então, se vocês tiverem alguma pergunta, alguma coisa que vocês queiram falar aí, pergunta pra gente que o Wagner vai estar aqui respondendo pra gente o que vocês tiverem querendo saber, né? E é isso. Então, hoje é meu primeiro programa ao vivo, então qualquer coisa aí eu já peço desculpa de antemão, que eu não sei. Qualquer coisa, a culpa é do Eudes. É, culpa é Sempre é, sempre né? do Eudes e ele que errou. Então é isso. Pelo menos começamos 11h30 certinho. E como todo programa eu começo sempre com uma meditação, queria te convidar com essa Vamos lá. super responsabilidade aqui. Mas eu sinto de fazer. Então, sempre começo pra alinhar, pra estar aqui presente, pra entrar nesse clima da entrevista, porque eu sempre falo que a ideia assim do projeto, do programa, é sempre trazer conteúdo para as pessoas terem informação, para terem ferramentas para lidar com as emoções do dia a dia, que são sempre desafiadoras. E a minha ferramenta favorita sempre foi a meditação. Foi ela que me trouxe para o eixo, que me ajudou. Então, eu acredito que ela é importante, então por isso que eu trago. Vamos lá. Então a gente pode colocar a coluna aberta, coluna ereta, o peito aberto. Eu gosto sempre de unir o dedo indicador com o dedão, colocando as palmas das mãos para cima, observando o ar que entra, observando o ar que sai, observando o nosso externo, os ruídos, a temperatura, observando como que as nossas mãos tocam as nossas pernas, observando as contrações musculares, aquelas partes que precisam relaxar, soltar. E eu vou me conectando pouco a pouco com o meu corpo, sentindo o meu corpo, observando as partes que ainda precisam de um olhar amoroso, observando um pouco aonde que eu posso soltar, relaxar. E eu vou observando os meus pensamentos, as minhas emoções, a minha temperatura. E eu vou me aproximando dos batimentos cardíacos do meu coração, tomando consciência como ele pulsa em todo o meu corpo e que eu posso sentir nas minhas mãos, nas minhas pernas. E nesse momento eu vou colocando a minha atenção no centro do meu peito e vou percebendo que meu coração ele vai expandindo, como se fosse a força e a energia do amor que existe em mim e que eu tenho a capacidade de expandir ela para todo o meu corpo e para todas essas partes que precisam desse amor. No meu corpo, na minha mente, levando para os meus pensamentos. E essa bolha ela vai expandindo para as minhas emoções desafiadoras, para esses pensamentos que não estejam alinhados com a energia do amor. E essa bolha ela vai expandindo, tendo a capacidade de alinhar todos esses pensamentos, todas essas emoções, de acolher, de não julgar, de observar. E essa bolha vai expandindo, tomando todo o meu corpo, todo o espaço. Enquanto eu vou me permitindo observar sem julgamento. E essa bolha ela vai saindo um fio que alinha do centro do meu peito
E vai subindo pela minha garganta, pela minha testa. E sobe pelo topo da minha cabeça, me alinhando com o sol central. E de lá ela desce, passando por todos esses pontos, descendo pelo meu intestino, pelos meus órgãos reprodutores, descendo pelo centro das minhas pernas e me alinhando com o centro da Terra. Nesse lugar de alinhamento e de amor, a gente sustenta essa energia de observação durante o dia, colocando a nossa intenção e amor. Pouco a pouco a gente vai voltando para o espaço presente, sentindo o nosso corpo. E quando a gente se sentir preparado, a gente pode abrir os olhos e retomando aqui o nosso espaço presente. Agora sim, bem-vindo. É bom, né? Dá uma alinhadinha, né, pra começar. E você veio com suas unhas tão pintadas de esmalte verde. É incrível, na hora que você faz a meditação, fica tudo uma energia esverdeada clarinha, assim. Um verde bem clarinho, isso é de pacificação. Você acha que é por causa da unha? Não, acho que essa energia verde para você, ela é constante. Ontem eu tava inteirinha de verde, desse verde. Eu tava com a roupa verde, o sapato verde. Você tá com essa atmosfera verde com você. Não é pela roupa. Acho que você procurou roupa dessa cor porque é teu campo energético. Essa cor verde clarinha para você te faz muito bem para relaxamento. Eu não sabia. E a aquarela que eu pintei, que eu te falei, ela é verde clarinha. Então, tá batendo o que eu tô te falando. Que doideira. Eu vou até te mostrar, porque ela é verde, ó. Com... É exatamente esse verde aí, verde clarinha, uma cabeça bonita, hein? Esse verde? É, esse verde aí. Tá vendo? Você tá nessa vibe. Que legal. Que legal. Tá vendo? As coisas vão se mostrando fora o que tá dentro, né? Mas, Wagner, bem-vindo. Tô muito feliz mesmo que você tá aqui. Sou muito admiradora do seu trabalho, principalmente porque eu acho que eu sempre fui uma pessoa muito espiritualizada na prática e tenho um conhecimento muito raso da teoria. E eu acho que você traz muita clareza na teoria, assim, de tudo que você estuda. E isso traz uma prática mais profunda também, né? De você permitir eu dei muita sorte, Juliana, porque eu comecei muito cedo, com 15 anos. Eu tô agora com 61. Então são muitas décadas trabalhando com isso. E as experiências iniciais que eu tinha de saídas do corpo na adolescência, eu não tinha com quem conversar. Não havia livros para eu ler. Então eu tive que indo por tentativa, erro, acerto, observando que aquilo acontecia. Eu fui me acostumando muito cedo, então eu sentia a necessidade de estudar, senão eu não entenderia o que estava acontecendo e não ficaria nunca em paz comigo mesmo. Aí eu frequentava no Rio de Janeiro os sebos, né? Adolescente, comprava livro espírita, ocultista, teosófico, eu sempre li de tudo. Como eu tenho a memória boa, eu ia observando os trechos que falavam sobre saídas do corpo, com as suas abordagens variadas, e encaixando no que eu estava sentindo. Então eu via claramente, determinadas coisas realmente iam ao encontro do que estava acontecendo e outras coisas não tinham nada a ver, a opinião pessoal de alguém, X ou Y, sobre aquilo. Então eu já tive um embasamento de teoria grande, mas baseado na prática, porque uma coisa, você vai ter muita gente igual você que experimenta muita coisa e não tem cabedal para entender o que está rolando. Sim. Por outro lado, tem um monte de gente que estuda tudo e não tem experiência nenhuma. Total. Eu pude juntar as duas coisas, Exato. A parte teórica e a parte prática, para poder fazer um equilíbrio. E aí, como eu fui me acostumando de forma normal com tudo isso, ficou dentro do meu hall de personalidade, meu jeito. Eu vou cortar o cabelo, por exemplo, né? Aí sento lá, o cabeleireiro começa a contar algumas coisas para mim. Aí alguém que tá ali esperando fala, mas você mexe com isso? Outro fala, eu te vi no YouTube. E aí já começa a perguntar, aí, né? Daqui Consulta. a pouco tem 6, 7 pessoas, eu tô explicando alguma coisa. E de forma normal. Total, eu vi o programa do Projeto Farol de como é que chama? De confraternidade. Todo mundo junto.
Todo mundo ficando perguntando pro Wagner tudo. Aí eu falei, gente, que maravilhoso. Ele veio aqui e ficou de... Agora, a gente pode estudar tudo o que for e a gente sempre vai saber muito pouco diante do infinito, né? Porque conhecimento não é sabedoria, né, Juliana? Porque o mundo está cheio de gente com um monte de conhecimento fazendo lambança. Sabedoria é você juntar o conhecimento com amor, ética e alegria num conjunto, gerando uma manifestação melhor. Ou usar o conhecimento com sabedoria. Mas aí é que está. O conhecimento em si não é sabedoria. Porque o conhecimento é uma ferramenta, não é boa ou ruim. Uma ferramenta para erradicar a ignorância. Se você não tem ignorância, não há medo. Se não tem medo, você vai em frente. Porque o medo é a grande barreira. Então, o conhecimento tem uma coisa legal. Ele alarga teu raciocínio. Entretanto, a mente da gente pode criar uma armadilha. Você acumular tanto conhecimento, ficar prisioneiro do que você sabe. Sim. A história está repleta de exemplos disso, de intelectualismo frio e barato, em que a pessoa supostamente entendia tudo menos a si mesmo e não entendia ninguém fora dela mesma. Outra, criação de sistemas variados, baseados só no intelecto, excluindo todo mundo fora daquele sistema e chamando todo mundo de burro fora daquilo. Então, o conhecimento, só pela via do intelecto, ele aumenta o ego do intelecto. Ele se torna uma armadilha, uma prisão do ego. Agora, o conhecimento, quando ele é usado com amor, alegria, dá vontade de compartilhar. Se o outro não sabe, você quer ajudar que o outro saiba. Ele te libertou. Então, conhecimento não é bom ou ruim. Para alguns ele prende, para alguns ele liberta. Quando liberta, isso é uma alegria, porque você começa a ter visão de conjunto e você sabe que cada coisa pode ter várias abordagens. E não existe abordagem absoluta. Na Terra, tudo é relativo. Então você começa a compreender diferentes abordagens e nomenclaturas, às vezes, um monte de nome para uma coisa só. Se você perceber que tudo é a mesma coisa, você não vai ter conflito, porque você sabe que é apenas uma abordagem diferente. E toda abordagem nunca vai compreender o infinito, porque ela é relativa. E o absoluto, como é que nós vamos entender de mente relativa? Então, o conhecimento ele é legal. E eu pude estudar muita coisa, aprofundar, sempre li muito. Mas sempre no sentido de ampliar a consciência. E as experiências práticas, elas iam me dando know-how prático daquilo que eu estava estudando. Sim. Aí eu fiz um conjunto disso tudo. Sim, e eu acho que isso que você está falando é isso, né? A sabedoria, ela é a teoria com a prática, né? Se não fica um intelecto vazio ou uma prática que exatamente. Às vezes desembasada. Precisa unir. Quem está tendo experiências espontâneas precisa estudar para entender o que está rolando. Uhum. E quem está estudando precisa ter prática para poder sentir o que está estudando. Sim. Sabe, você pega alguém... Deixa eu dar um exemplo. Tinha um casal veio dar um curso em São Paulo sobre como educar os filhos. Uhum. Tinham vários casais com filhos assistindo. E esse casal tinha maneiras diferentes educacionais. Todo mundo empolgado. No final, a decepção. O casal não tinha filho. Mentira. Quer dizer, teoricamente, falava tudo perfeito, mas nenhum deles tem aquela sensação de você estar deitado, a tua criança sobe e fala, vamos brincar. Aí você finge que está dormindo, a criança vai, abre o olho, pai, abre o olho, mãe. Como é que você vai explicar isso num curso se você não tem filho? E você não tem experiência. Então, né? Principalmente nas áreas espirituais, está cheio de teórico falando de um monte de coisa que nunca viu. Você quer ver se uma pessoa tem conteúdo espiritual? Não é na hora de uma reunião espiritual, não é na hora de uma leitura, é na hora de uma perda. Dentro de estudos espirituais, na hora que você perde que eu digo, alguém passa para outro plano, como é que você lida com isso? E aí quando a gente fala isso, que precisa lidar normal, tem gente que acha que você é frio, não é isso. Se eu estou vendo a pessoa lá fora, para que eu vou visitar o cadáver no cemitério? Se eu já estou vendo o eu real. Eu tenho a ver com o espírito, não com o cadáver. Só que é condicionamento das pessoas irem ao cemitério. Aí quando você fala que você viu a pessoa lá fora e que você não vai ao cemitério, a pessoa se sente agredida. Só que dentro da área que eu estou, a saída do corpo, me interessa o lado de lá, não algo embaixo da terra. E aí o que eu estou falando é coerente. Mas está cheio de gente que estuda isso que não admite isso. Quer dizer, não caiu a ficha para ela. Outro dia eu estava falando isso numa live, um cara botou no chat, ele é psicopata, ele não tem sentimento, imagina. Eu falando, simplesmente fui para fora, me emocionei de ver a pessoa lá fora, mas eu não me emociono de falar do cadáver dela. Você tem uma ideia. Então, esse tipo de conhecimento, quando ele é só teórico, a pessoa acumula conhecimento na cabeça e não traz o calor daquilo. Na hora da perda, você vê o quanto ela é fraca naquilo, porque só era teoria, ela não tem
E outra, eu não estou falando para não ter saudade. Saudade é natural. Sim. Eu estou dizendo como é que se administra a passagem de alguém. Sim. Você administra como um estudante espiritual ou como um materialista ou um fanático religioso. Porque se você administra legal, na hora da perda você vai estar estável, tranquilo. Sua família derrubada e você tranquilo. O processo. Entendendo o processo, mas não é frieza. Por exemplo, eu choro por um pôr do sol, Juliana. Choro escutando um solo de guitarra das bandas que eu gosto. Mas não consigo chorar porque alguém passou para o outro lado, que é algo natural para mim, já que eu percebo isso do lado de lá. A morte não significa nada. Eu posso sentir falta da pessoa nesse plano, mas eu sei que o jogo não tá no fim. Eu vou encontrá-la eventualmente, a vida vai seguir. Então, as pessoas, em vez de ficar contentes, essas que perderam alguém, ficar contente de alguém, elas vão contra o que você está falando, remancheando aquilo por uma coisa material. E se a pessoa é materialista, eu entendo. Mas estudante espiritual fazendo a mesma coisa, não dá. Conhecimento teórico aqui não passa para aplicação prática. Aplicado. E, por exemplo, quando eu sei que você já viu bastante pessoas que você tinha carinho aqui, né, fora, você não tem controle de você querer encontrar aquela pessoa, ela aparece. Teoricamente, sim, porque você pode pegar um foco mental e concentrar um monte de vezes naquela pessoa. Só que para fazer isso, você está focando numa pessoa só diante de um infinito inteiro de outras possibilidades. Como assim? Deixa eu dar um exemplo. Supõe que você perde alguém. Tá. Aí você fala assim, Wagner, eu queria estudar a saída do corpo porque eu quero encontrar essa pessoa. Eu vou falar assim para você, Ju, o universo é enorme. Essa experiência te abre possibilidade de expansão da consciência. E o que você está querendo é um desejo teu de encontrar alguém no meio de um infinito de coisa. Assim. Então, o que você faz? Achar o pequeno no meio do grande é difícil. O que você faz? Expande a consciência para o grande, porque o grande compreende o pequeno. Avança, desenvolve, que você acaba encontrando sem nem querer encontrar por afinidade. Agora, fica focado naquilo, você não cresce, não vai acontecer nada. Então, eu digo para a pessoa que perdeu alguém, em lugar de focar em encontrar esse alguém, foca no teu crescimento, estuda. Daqui a um ano, a possibilidade se abre. Então, às vezes a pessoa dolorida, ela não entende quando você fala isso, porque ela quer o contato pessoal baseado no ego dela. Eu estou falando, vai para algo maior, dentro do algo maior está tudo que é pequeno, e uma hora você encontra, mesmo quando você nem lembrar disso. Mas foca nisso, você não vai encontrar. Tudo que eu encontrei, eu não fui atrás, apareceu. Porque eu estava dentro de uma vibe mais aberta, todas as possibilidades existiam, inclusive o encontro. Então eu sempre falo, vai para o macro, não para o micro. Sim. O micro está dentro do macro. Expandindo e melhorando, uma hora você vai ter tua certeza. Agora, focado só no pequeno e na pessoa, você não expande a consciência para entender o processo. Então eu sempre acreditei que um momento de perda pode alavancar um processo de crescimento. Se a pessoa tiver discernimento para isso, para daí ela levantar e expandir. A maioria não faz isso, a maioria vai contrair para a dor da perda. Até aí tudo bem, é perda. Mas se a pessoa está estudando a parte espiritual, já era para ter caído a ficha. É isso que eu sempre falo, porque ela estuda aqui, mas não vem para cá, Ju. Sim. Eu conheci médiums que choravam mais do que materialista quando perdi alguém. Eu só faltava bater neles. Aí eles falavam assim, mas eu sou humano. Eu falei, você é médium, você representa o teu grupo. Quando as pessoas veem você chorando pra caramba, como é que elas vão confiar na informação que você vai dar amanhã para elas, se você não segurou a onda nem para você? Sim. Então, você sabe, né? Você vê o que está acontecendo. Exatamente. Eu conheci um caso, Ju, em que a mulher era minha amiga médium, perdeu um filho. E ela ia ao cemitério visitar. Um ano depois, ele apareceu para ela numa saída do corpo e falou, mãe, eu vou reencarnar de novo, vou ser seu filho de novo. Passou um ano, ela teve um filho e é o cara. Hoje o cara está adulto. Ela continua visitando o túmulo. Mentira. Do anterior. E ela é médium. Médium. Sabendo que o filho está de volta, continua visitando. E aí o que aconteceu? Ela pegou sofrimento. Uma hora eu conversei com ela e ela acabou cortando amizade comigo. Eu falei, cara, você tem um grupo inteiro. O teu comportamento está destruindo todo o trabalho que você faz. Resultado, implodiu o grupo inteiro dela, porque as pessoas já não confiavam mais nela. E ela falava, meu filho está reencarnado, então por que você vai no cemitério visitar o cadáver anterior? Quer dizer, é o conhecimento aqui, por trás tem uma pessoa. Ela precisava de terapia psicológica para lidar. Mas aí a questão é, sendo médium, essa terapia seria desnecessária se tivesse caído a ficha para você. Porque você sabe que é ele mesmo, para que o sofrimento anterior? Mas é alguma coisa, algum gatilho interno que a pessoa mantém num looping. Aí precisa de terapia, aí um psicólogo pode ajudar, um terapeuta.
Mas aí vem a questão, uma médium de mais de 30 anos de trabalho, liderando um grupo, publicando um livro, assim, ela desmonta o trabalho inteiro na postura. E aí é que entra, o trabalho que ela faz é maior do que ela, mas não tem noção disso. É super complicado. E eu acho que existe, assim, eu vejo, por exemplo, pessoas próximas que estão pra perder, né? A minha família, minha mãe falou que eu tô muito fria, que eu fico estudando muito, que eu tô muito fria. Eu falo, não é uma questão de ser fria, é uma questão de você ter um distanciamento maior do que você tá vendo. E aí o entendimento também daquilo, né? Tipo, ela falou, aí ela tá, com a minha avó tá falecendo, né? E aí ela falou, você não sente falta do seu avô e tal. E aí eu tenho uma postura que eu não consigo muito sentir falta do passado. Eu tô meio sempre pra frente. Então, eu também sou assim, muita gente tá assistindo, a gente também é assim. E aí ela veio falar isso e ela ficou ofendida que eu falei que eu não sinto falta do meu avô. Tipo, que eu falei, não é que eu não sinto, eu tenho muito carinho por ele. Mas eu não fico remoendo uma nostalgia. A vida segue, né, Julia? E o momento presente tá te chamando a atenção. Exato, e ela ficou muito ofendida. Você é muito fria, você não tem sentimentos. Que não sei Normalmente as pessoas mais antigas, e principalmente quando está com bastante idade, se não tiver um universo aberto na frente, ela vive em função do passado. Muitas pessoas idosas ficam em looping com as memórias, porque não há algo atrativo no presente. Eu sempre falo para todo mundo, eu não vou envelhecer, meu corpo vai. Meu corpo está envelhecendo, normal. Cabelo branco, ruga, vai vir, mas minha consciência está limpa. Se eu chegar a 80, eu não vou chegar com mente de 80. Tá? Meu corpo vai estar com 80, mas a parte espiritual toda hora me chama atenção para algo do presente. Então não tem como ficar vivendo de memória passada, porque todo dia rola algo diferente. E você não acha que... Porque, por exemplo, eu fico olhando as pessoas mais velhas ao meu redor e eu vi as pessoas definhando muito nesse lugar de eu não sou mais útil, eu Exatamente, não sirvo mais isso que eu tô nada, falando. né? Exato. E de se colocar nesse lugar. Mas... Pra mim, assim, olhando hoje em dia, que eu tenho 30 anos, eu olho e falo assim, cara, eu tenho uma meta de vida que eu olho pra você e me inspira muito nesse lugar de, assim, chegar, né, na idade idosa, até a hora de morrer, de um lugar de sabedoria pra você estar nesse lugar de entendimento do processo da vida e se desprender do corpo de um lugar maduro, olha, não? eu quando tinha 16 anos, eu já pensava isso. Você também? Eu também fico pensando nisso. Eu falava, quando eu tiver com 50, com 60, eu quero estar num nível de compreensão das coisas, que legal. E se eu chegar a 90, então sempre olhando para frente, porque a parte espiritual te traz isso. Então, se a pessoa criou os filhos, ou aposentou e estacionou, ela vai ficar jogando dominó ou baralho na praça e vendo TV. Até aí tudo bem, porque tudo isso faz parte. Mas somente isso, eu acho muito legal alguém aposenta e falar assim, vou aprender a pintar, vou aprender a nadar. Quer dizer, objetivos que trazem vida para ela. Senão a pessoa fica em looping, vivendo por empréstimo a vida dos filhos e dando palpite, às vezes do casamento dos filhos ou na criação dos netos, sem uma vida própria. Eu nunca consegui entender isso. A consciência da gente não pode envelhecer, ela tem que melhorar. O corpo tem o preço do tempo a pagar, isso é inevitável, mas a consciência pode estar legal. Eu acho que o corpo é igual um veículo, um carro. Você é o motorista, que é o espírito. À medida que os anos vão passando, a lataria vai arriando, o pneu vai ficando careca. Agora o motorista pode estar melhor. É mais ou menos prática, isso. Né? Isso. Mais prática de vida. E eu acho que tem várias culturas, que eu acho que aqui o Brasil, a pessoa mais velha, ela tem muitas forças sociais de que ela já não vale mais muito, infelizmente, né? Sim. Mas em outras culturas, eu morei na Espanha há muito tempo, o idoso, ele é muito valorizado lá, ele é muito respeitado, que aqui não é. E quando você vai também para as culturas indígenas, eles isso que eu ia te falar. são muito respeitados. Na parte indígena, o ancião é respeitado. E os celtas antigos, sabe o que acontecia? Os anciões subiam, né? Subiam na montanha todo dia no nascer do sol com as crianças para ensinar o valor do novo dia que está chegando. Então eram os mais velhos que levavam. E na nossa sociedade aqui no Brasil, o velho é desvalorizado, né? E isso é um desperdício muito grande. Agora, dentro da parte espiritual, o universo que se abre, ele não permite a ideia de prisão no tempo, porque é dinâmico, expande o raciocínio para melhor e você começa a ampliar. Outra, você quer cada vez aprofundar mais, isso independe da idade. Então, muitas vezes, a pessoa estaciona só na parte familiar ou na parte da vida dela e não tem essa visão. À medida que ela vai envelhecendo, ela fica prisioneira do tempo na mente dela em looping.
Por isso a parte espiritual, eu quando tinha 16, eu imaginava quando eu tinha 50. Hoje eu tenho 60, eu imagino quando eu tiver 80. Caso eu fique por aqui, porque a gente pode ir embora hoje mesmo. Sim, e claro. eu aceito isso, porque o que está encarnado um dia vai embora, não é frieza. A gente pode ir embora hoje mesmo, Juliana. Total, posso né? atravessar a rua e não tá mais Exatamente. aqui. Então, se eu chegar a 80, ou sei lá o que for, eu espero estar melhor do que hoje com 61. Agora, com 61, eu estou melhor do que qualquer ano anterior, inclusive o ano que passou, 2022. E a sua percepção sobre e expansão da sua própria consciência, Exato. né? E de se entender e de entender que você vai passar por tudo isso e vai estar cada vez maior. E ter a sabedoria, eu acho, de lidar com o corpo físico, né? Que vai, sei lá, a palavra que a gente pode usar, mas você vai ter sabedoria para lidar com aquilo e acolher os desafios de um lugar sábio. Os celtas antigos, eu gosto muito da parte celta também, eles falavam muito da colheita da velhice. Olha que expressão, colheita da velhice, que é a sabedoria da passagem dos anos. Inclusive para lidar com a limitação do corpo com os anos. Isso, limitação do corpo. A limitação do corpo, que é inevitável, vem com a idade. E por isso todo mundo busca uma qualidade de vida melhor para envelhecer com mais saúde. Para isso, a pessoa precisa cuidar do corpo dela como ela cuidaria de qualquer outra coisa. O motorista cuidando do veículo. E nem sempre a gente cuida tão bem do corpo. Aliás, a gente não cuida bem das emoções e a gente não cuida bem dos pensamentos. Como é que cuidaria melhor do corpo? E quando eu falo cuidar do corpo, pode ter alguém que está assistindo a gente que seja um cara que está malhando agora e supostamente cuidando bem do corpo e às vezes não. Enchendo de substância o corpo para bombar, por exemplo. Né? E aí você pega alguém que de repente não faz aquele exercício, está cuidando melhor do corpo, cuidando com um exame periódico para equilibrar o que não está equilibrado. Existem os metabolismos de cada um. Por exemplo, o meu metabolismo sempre fui um cara cheio. Minha mãe era assim, meu irmão caçula é assim. Eu não posso abusar porque eu posso engordar demais e que tem um problema físico. Então, há anos eu não consumo açúcar refinado. Há mais de 20 anos eu fui trabalhando. Excesso de sal também. Agora, eu adoro um monte de tranqueira, só que eu evito. E autoconhecimento, né? De você saber até onde você pode ir, aonde que te deteriora. Porque eu acho que hoje em dia tem isso, né? Ninguém pode comer ovo. Aí dali a 6 meses, todo mundo pode comer ovo. Agora, ninguém pode comer açúcar. Tem uma amiga que é veterinária, depois ela vai assistir o programa, ela vai rir, que é a Genevieve. É médica, veterinária, não, desculpa. Olha que besteira que eu falei. Ela é médica Não, ela é médica. Não, cuida de uns humanos meio animais. Ela é nutricionista. Ela vai me pegar depois. Veterinária. A Genevieve é nutricionista. E aí, eu sempre falo, quando eu olho uma coisa gostosa que me dá vontade de comer e engorda, eu lembro da cara dela fazendo assim. Eu falo, não, né? Ela virou o meu terror agora. Qualquer coisa gostosa, aparece o rosto dela na frente falando, não come isso aí, come uma fruta. Vocês estavam falando essa questão do Brasil não valorizar os idosos. Tem eu não sei qual país específico na África, acho que é Guiné, que tem um termo chamado griot. Já ouviram falar disso? Griots. Eu não sei pronunciar certo. Griot é um cara que desde quando ele nasce, ele é escolhido para escutar todas as histórias da tribo. Uau. Sim, já ouvi falar. E ele vai acumulando isso durante anos. Isso. E aí quando ele fica velho, ele é responsável por contar essas histórias para manter... Ele é o registro vivo da tribo. Ele é o registro vivo. Demais. Dizem até que quando um morre, é como se uma biblioteca tivesse pegado fogo, assim, sabe? Exatamente, é um registro vivo. Culturas antigas, outras além de africanas, tinham esse hábito. É um registro vivo. Os mais novos aproveitar a experiência dos mais antigos. Agora veja, o mais novo não tem experiência para aproveitar a experiência do mais velho. E a gente, quando era mais novo, também era assim. À medida que você vai ampliando, e se você estiver ampliando, não só envelhecendo, melhorando a consciência, você vai tendo uma visão bem melhor. Agora, você vai perdendo a parte da juventude. Aí alguém fala, você queria voltar no tempo? Não quero voltar não. Eu estou melhor hoje do que décadas atrás, tá? Ah, mas o corpo não tem um limite? Tem, mas a minha consciência não tem. E na hora que eu passar para o lado de lá, é isso que eu vou levar, a minha consciência. E eu estando legal aqui, eu levo isso para o lado de lá. Ju, por tudo que eu já vi fora do corpo, e também como médium, não é a hora da morte que vai determinar a sua qualidade de consciência. É o conjunto da vida. Sim. Tendo a média em você. Não é o momento da morte ou o gênero da morte. Porque uma pessoa pode ter uma morte violenta e 1 minuto depois está bem do lado de lá. E outra pode ter uma morte tranquila e 1 minuto depois está mal. Não é o gênero de morte. É a qualidade da consciência
passando para o lado de lá. Então, nós estamos no dia de hoje construindo o astral que nós vamos viver amanhã, porque o dia de hoje vai fazer parte da média. Não é na hora da morte, tá? Porque senão seria muito fácil. Eu apronto a vida inteira, na hora da morte eu me arrependo e passo bem. Não, causa gera efeito. E eu sou o efeito das minhas causas anteriores. Então, se você é de um jeito, é esse jeito que você vai levar para lá. A morte não vai te transformar. Ela só vai jogar você, Juliana, para fora. É a Juliana fora do corpo, mas ainda a mesma mulher. Só que no extrafísico, observando as coisas de outro ângulo, diversos entendimentos vão cair, você vai começar a ampliar e aí você vai estar mais como espírito do que como pessoa. Eu vi casos em que eu acompanhei, eu vi a pessoa, ela era um ser humano igual daqui. Não era um ente do além, não era bolinha de gás, não era algo sobrenatural. É a pessoa do lado de lá, compacta, com o corpo astral, refletindo a aparência daqui. Os anos iam passando. Quando eu digo anos, o nosso tempo daqui. E eu ia vendo que a pessoa ainda era aquele homem ou mulher, mas diáfano. Eu via através dela. Com o passar do tempo, eu via uma silhueta humanoide, mas de luz. Eu não sabia se era homem ou mulher. Com o tempo, era uma esfera de energia. Então, a forma energética nossa, ela varia de acordo com o nível de consciência. Como nós estamos encalacrados no corpo humano, ao sair, a tendência é reproduzir essa forma que nós estamos identificados. Mas isso é temporário. Com o passar do tempo, vai ampliando, e você fala, a Juliana que eu conheci nos primeiros anos, eu vi ela igualzinha. Os anos se passaram, estou olhando para a Juliana, está mais espírito do que gente. Mas não é que virou uma bolinha de gás, é que o teu nível de consciência fez isso aqui. E aí que está um detalhe. Se eu te encontro alguns meses após sua passagem, eu vou conversar com você igual a gente está conversando aqui. Se eu te encontro anos depois, caso você tenha caído a ficha avançado, eu já vou olhar para você e você não vai conversar comigo igual a gente está conversando aqui. Eu vou virar para o Eudes e falar assim, antes eu conversava com a Juliana, como a gente conversava aqui. Agora eu falo, Eudes, ela está mais espírito do que mulher. Caramba, eu olho para ela, cara, não é só aquela mulher que eu conheci, é uma consciência. E, cara, ela está bem diferente, está mais espírito do que gente. Isso é fantástico de falar, a morte não acaba com nada. Imagina eu vendo isso, eu vou no cemitério visitar que tipo de cadáver, Juliana? É um negócio impressionante. E você, quando vê esse espírito, aí a conversa já é mais telepática. Mental, porque as cordas vocais estão no corpo. Você está fora, é mental. Agora, tem alguns espíritos tão encaixados no condicionamento material que mesmo fazendo telepatia, eles fazem movimento labial como se tivesse falando, porque aqui embaixo você projeta ondas sonoras pelas cordas vocais e elas se propagam pelo ar. Desde o momento que uma pessoa está em outro plano, ela nem respira, como é que ela vai propagar som? Então é telepatia. Mas em alguns ambientes muito densos, parece que os caras estão falando. E às vezes você olha para um e ele fala assim, o que você está me olhando? E você está tentando, de tão denso que é aquele espírito. E tem outros lugares que você bastou olhar, já está mente a mente. Você faz uma pergunta, Juliana, antes que você complete a pergunta, a resposta já está na mente. Sim. De tão rápido que é esse processo. Agora, aqui, usando o limite do corpo, falando, andando e comendo e indo ao banheiro, a referência nossa é o corpo para uma experiência nesse plano. Ao passar para outro plano com um corpo sutil que sequer respira, não é necessário comer, não é necessário beber. Entretanto, você, algum tempo após a morte, carrega na mente a ideia da fome, a ideia do corpo, então tem planos extrafísicos plasmados iguais aqui. Agora, quando eu te encontrar lá na frente, você como uma esfera de luz, você não come, não mora numa casa, não tem uma porta. Então o plano astral, ele vai desde ambientes próximos aqui, que lembram construções daqui, até ambientes que não tem nada a ver aqui, totalmente energéticos. E se passar para plano mais alto, desaparece a forma. E você vai indo conforme a sua consciência daqui. Exatamente. Né? A sua consciência, ela vai agora, ao passar para outro plano, quebrado o condicionamento daqui, você pode começar a lembrar de outras vidas. Não é na hora que você desencarna que você vai lembrar de outra vida. Você ainda tem que processar essa vivência. À medida que você for descondicionando, você começa a ser a Juliana integral, que já foi Maria, João, aqui ou em outro lugar. E aí você fala, sou uma consciência, um cidadão do universo, que ocupo várias formas, mas eu sou o eterno, uma centelha vital. Eu entro e saio dos corpos perecíveis. Eu não nasço nem morro, eu entro e saio. Eu sou a consciência. E uma coisa assim que me intriga muito são esses espíritos que estão sempre ao nosso lado, assim. Porque
eu tenho uma sensação que sempre tem espíritos ao nosso redor, né, o tempo todo. E eu sinto uma guiança muito forte de coisas que... às vezes eu sinto que não é da minha mente ou do que deveria ser feito, mas como se fosse uma guia mesmo. E quem são esses espíritos que param ao nosso redor, assim? Porque eu faço um trabalho com desbloqueio criativo e esse desbloqueio criativo pra gente acessar aonde que a gente tá bloqueado e pra gente começar a liberar essas programações passadas e tal. E numa dessas vivências que eu tava fazendo com uma pessoa, eu vi alguns espíritos ao lado dela trabalhando. Ela é cantora e ela tava tocando um violão. E era uns espíritos atrás dela tocando violão junto com ela, ensinando ela a tocar violão, mas de um lugar muito amoroso, tipo, você não precisa ter medo, não sei o quê. E aí eles pediam pra eu mantrar pra desbloquear os bloqueios dela. E foi muito especial, porque foi a primeira vez que eu vi, assim, como que acontecia. Mas quem são essas pessoas? Porque ela falava assim, mas quem é? Eu falava, não tenho ideia de quem eu só tô vendo. Primeiro ponto, não é... você fala assim, não é toda pessoa que tem um monte de espíritos em volta. A maioria não. No caso de um médium tem espíritos em volta. Ou pessoas que trabalham com esses temas. Um músico tem outras entidades que comungam a música com ele. Então, quando você fala tem vários espíritos, é em função do que você está fazendo. Não é o dia a dia comum. O dia a dia comum é a nossa vida. Mas um médium, uma pessoa sensitiva, ela percebe sempre gente em volta, nunca está sozinha. E eles não invadem a privacidade dela, porque eles estão olhando de outro ângulo. Mas existe uma finalidade nela de intermediação entre planos. Então, a palavra médium do latim, intermediário. Quer dizer, você está entre planos. Um médium nunca pode achar que está sozinho, porque ele está é um nexo entre planos. Então, mesmo quando ele está sozinho, ele pode perceber presenças que às vezes não estão aqui, estão em outro plano, mas estão ligadas a ele. Quem são essas presenças? Gente que ele conhece de outra vida, ele encaixa e eles ficam dando suporte do lado de lá para cá. Igual irmãos mais velhos ajudando o mais novo. Mas isso não é com todo mundo. É com quem trabalha, isso em qualquer área, com a parte espiritual, porque já é normal, isso já é esperado. Agora, não é esperado uma pessoa dentro do cotidiano dela, tem entidades em volta o tempo inteiro, mas um médium, sim. Eu achei que era algo que todo mundo tinha. Não. Quando se fala também, isso cai no mito de que todo mundo tem um guia espiritual. Sim. Não. Isso é mito que vem desde a história do anjo da guarda na parte judaico-cristã, que te acompanha o tempo inteiro. Não precisa de um ser acompanhar a gente o tempo inteiro, porque nós não estamos passando perigo a maior parte do tempo. Agora, existem seres espirituais ligados a nós. Em momentos que aperta, eles chegam, podendo jogar uma intuição, uma ideia, mas sem invadir teu livre-arbítrio. Outra, o professor não pode dar cola para o aluno na hora da prova. Se mentores te dessem a resposta do teu problema, como é que você vai crescer? Então, o que eles podem fazer? Jogar uma ideia, uma pista para você correr atrás. Mas você fazendo o esforço. Muita gente entende isso mal e fica pedindo para o plano espiritual resolver a encrenca dela material. Gente, você está desempregado, o guia espiritual não vai distribuir currículo para você. Você está sozinha no amor, sozinho, o plano espiritual não vai arranjar uma gêmea para você. Mas as pessoas correm atrás disso. O que a pessoa precisa fazer? Melhora a consciência, que aí melhora tudo, abre o caminho natural, porque ela está fluindo melhor. Eu fiquei 2 vezes desempregado em épocas da minha vida. Numa delas já estava casado e levei meses até conseguir outra colocação. E tive amigos que também gostavam da parte espiritual e perderam emprego em alguma crise econômica. Isso é do jogo. O que eu fazia? Já que eu não estava trabalhando, eu aumentava o meu estudo espiritual, já que eu tinha mais tempo. Né? Porque eu sabia que eventualmente eu conseguiria outra ocupação. Sim. Meus amigos renegavam a parte espiritual, falavam, tá vendo aí, para que mexer com isso? Estou desempregado. Como se uma coisa tivesse a ver com a outra. E eu falava para ela, tem gente materialista também desempregada. Sim. Isso não tem nada a ver com a sua parte espiritual. Claro. E por que você não usa a parte espiritual para entender esse processo? Então, a maioria das pessoas na parte espiritual está atrás de amor, dinheiro, negócios, as coisas do aqui e agora. E não é que está errado, porque as pessoas precisam de dinheiro para viver. Mas a espiritualidade não é para isso. A espiritualidade é para o despertar da consciência. Você está encarnado, você tem que se virar para pagar teu aluguel, pagar o boleto, lidar com relação emocional, seus relacionamentos e viver em relação ao mundo como é. O mundo é violento, está cheio de gente complicada e está cheio de gente boa. São os altos e baixos. E tem morte no final. Você não passa uma encarnação
sem passar a passagem final. Isso é da natureza. Eu posso rir ou chorar, não altera o fato. Então eu preciso me preparar para isso, e aí é que entra o estudo espiritual. Na hora que a morte me pegar, isso não é uma surpresa. Não será, eu estou estudando isso a vida inteira, e eu estou vendo coisas assim. Aí alguém fala assim, soube que fulano passou, estou passada. Né? Devastado. Passado por quê? Qual é a surpresa de alguém vivo desencarnar? A surpresa é alguém ressuscitar, caramba. Nesse plano, então, nada disso é frieza. É discernimento, você está lidando com isso. Eu aceito a mortalidade do meu corpo. E eu sei que eu sou imortal enquanto consciência. E isso me dá uma tranquilidade para, eventualmente, passar. A minha mãe desencarnou tem 5 anos. Ela era diabética, tinha pressão alta e ela estava internada os últimos dias de vida. Eu vi uma esfera de luz vendo bem longe. Cada dia essa esfera de luz estava chegando perto dela. Eu falei para os meus irmãos, a hora que essa esfera estiver em cima, crau, ela vai embora. Porque era o momento dela estava se aproximando. E internamente ela sabia. Quando essa esfera de luz chegou num dia, eu falei, ela vai embora hoje. Dito e feito. Foi embora. Aí eu fui ao velório. Fui ao velório por uma questão mais de respeito à família, porque para mim não significava nada ver o cadáver da minha mãe, eu já estava vendo o processo dela antes. Fui e tal, e aí, dias depois eu a vi. Vi o processo, não precisei ajudar, minha mãe era uma ótima pessoa, mas precisava quebrar o condicionamento religioso dela, que era ferrenho. Minha mãe era fanática nessa parte. Quebrou esse condicionamento. Hoje eu vejo minha mãe com tranquilidade, minha mãe está fazendo várias coisas, a cabeça dela expandiu bastante. Para que eu vou visitar o cadáver da minha mãe no dia de finados se eu estou vendo minha mãe do lado de lá? Que me diga que frieza que é essa, se eu estou rindo com a minha mãe do lado de lá, durante uma saída do corpo, dá abraço ela, fala, que legal, falei outro dia para ela, mulher, que legal que você está se descobrindo. Eu já não chamo ela mais de minha mãe. Não, é um espírito, cara, que um dia eu fui filho aqui embaixo. Cada vez minha mãe está como espírito. Aí que eu te falei, estou vendo através, minha mãe está feliz, minha mãe está empoderada no feminino. Minha mãe que criou 3 filhos, ficou ali em casa, está se empoderando no sagrado feminino dela do lado de lá, resgatando parte dela. Ela não é mais a mulher que foi minha mãe. Ela é uma consciência hoje que está ampliando. E ela hoje entende o trabalho espiritual que eu faço, que ela não compreendia muito aqui. E eu entendo mais a minha mãe hoje com coisas de vidas passadas. Como é que eu vou visitar o cadáver da minha mãe no cemitério se eu estou vendo ela aqui viva, feliz da vida e empoderada? É isso que não tem nada a ver com frieza, porque eu estou contente de ver ela lá, mas não me traz nada o cadáver dela aqui. Eu tenho a noção correta disso. Agora, nenhum livro me deu isso, foram as experiências práticas que eu tive. Então, quando eu falo nesse sentido, eu estou falando para quem estuda a parte espiritual. Eu não estou falando para materialista, para cético ou para religioso entranhado numa doutrina. Eu estou falando para estudante espiritual. Tem que ter vergonha de não encarar de frente a morte. Porque o estudo espiritual é também para jogar um clarão no meio dessa treva toda. Aí, como eu trabalho com o público, frequentemente eu falo nisso de forma normal. Porque a única forma que eu tenho de quebrar, né? Você imagina, você está conversando comigo, eu mexo com saídas do corpo. O que você espera que eu te fale? De vida após a morte, de vivência espiritual. Você não vem me entrevistar para eu te falar de cemitério, dia de finado ou cadáver. Aí eu venho, falo da coisa espiritual, alguém fala, eu acho que ele não tem sentimento. Você imagina. É a pessoa que não entendeu nada. É, claro. E não experienciou e não viveu isso. Porque eu acho que também esse lugar de espiritualidade, ele só acontece quando você experiencia. Né? E você só vai buscar esse lugar quando você em algum momento chegou num fundo do poço, ou num desespero, ou num medo, ou em algum lugar que você fala, eu preciso entender o que tá acontecendo comigo, porque assim, normal não é, né? Juliana, eu tinha 16 anos, estava experimentando há alguns meses as saídas do corpo espontâneas, eu deitava para dormir e já acordava fora do corpo. Sem nenhuma consciência, você não estudava. Não estudava nada, adolescente normal, carioca, indo à praia, namorando, jogando futebol, gostando de rock, que eu adoro hoje, rock progressivo e hard rock eu adoro. E normal quando essas experiências começaram. Então, eu não tinha com quem conversar, estava começando a ler os primeiros livros, tentando me entender. Uma noite, e eu acordei totalmente paralisada, aquela paralisia do sono, que a medicina diz que é um distúrbio, e eu falo o contrário, porque eu, quando acordo paralisado, eu uso para sair do corpo a paralisia. Eu aprendi a fazer isso. Não é o que a medicina está falando, não. Porque não só eu, outras pessoas que trabalham com saída do corpo, sentem a mesma coisa. Se acordou e não conseguiu se mexer, não tenta se mexer, relaxa, espera. Vai rolar uma saída. Eu vim para fora, 2 metros no ar, olhei o corpo deitado, e aí eu tinha 16 anos, pensei assim, qual dos dois sou eu?
Sou eu esse que está pensando, aquele ali parece um cadáver respirando deitado. Aí eu pegava a minha mão e falava assim, deixa eu mexer a mão. Aquele que mexia a mão é o real. Eu mexia em espírito, o corpo não mexia nada. Eu claramente estava vendo que eu não era o corpo. Então, já de per si, eu percebia que a consciência não era o corpo. A saída do corpo, ela me deu isso. Então, eu sei que para todo mundo é assim. Não é o corpo que interessa. Agora, na saída do corpo, interessa o astral. Mas aqui e agora, Juliana, interessa o corpo para nós. Nós estamos nele. Então, para desenvolver o astral. O valor do corpo é necessário. Eu estou falando na hora da saída. Na hora da saída é o valor daquilo, porque o corpo ficou. Na hora da morte, vai ficar o cadáver, o valor é a consciência que foi. É por isso que a gente vai prestar atenção nisso e não na carcaça que ficou. Aí alguém fala, mas é a memória. Então, mas a tua memória é afetiva também. Afetiva com a pessoa, não só com a forma. Claro. Como que a pessoa não entende isso? E outra, matéria e energia condensada. O que era o cadáver? Uma forma de energia agora desvanecendo no seio da Terra. Tá? E o corpo espiritual, energia em outro plano. Se eu entendo isso, se eu encaixo um cadáver dentro de uma cova hoje, um ano depois, quando eu vou visitar, eu não estou visitando a mesma coisa. Porque na natureza nada morre, tudo se transforma. A aula básica de química do Lavoisier, né? Do francês. Então, como que a pessoa não entende que até o cadáver é energia? O espírito é a mesma coisa, só que num sentido maior, real. Eu me lembro de uma frase de Jesus, em que Jesus, essa frase ficou famosa. Ele dizia, deixa que os mortos enterrem os seus mortos. Quem falou isso foi Jesus. Deixa que os mortos enterrem os seus mortos. Morto de consciência. Vai ficar dando atenção para cadáver. Olha a frase de Jesus. Deixa que os mortos enterrem os seus mortos. Morto de espiritualidade, porque alguém aceso jamais ficaria preocupado com cadáver. Simplesmente entenderia aquilo de uma forma macro. Jesus falou isso. Deixa que os mortos enterrem os seus mortos. E você não acha que envolvem por exemplo, os materialistas que veem essa morte e consciência que vai enterrar os mortos, eles têm também um monte de crenças de culpa, né, dessa morte. Envolve uma questão, por exemplo, eu vejo pessoas na minha família envelhecendo e o que eu sinto é um medo da morte, mas o medo da culpa, o medo da punição, o medo disso realmente existir, de tipo, eu ter que continuar vivendo. Exatamente. Não é? Que é medo de viver no final das contas. E são muitos mais medos relacionados a isso do que de fato a morte, que ela tá preocupada com a pessoa que vai morrer. Então, aí é que tá. Existe o medo da morte e o medo de morrer, eles são diferentes. O medo de morrer é biológico, é o instinto de sobrevivência. Todo organismo vivo tem medo de morrer, é o instinto de sobrevivência. Então, o medo de morrer está dentro da célula. Ele é fisiológico. Tá. Aí a adrenalina dispara para você se defender ou correr. O medo da morte não é biológico, é um conceito na mente. Ele é inoculado culturalmente. E o que a gente criou no imaginário popular? Qual é a ideia da morte? Uma caveira com um capuz, uma foice. Criamos um imaginário. Aí hoje alguém não fala assim, morte, a passagem de um plano para outro. Não, lá vem ela, lá morte, lá meia-noite, como se fosse alguém que vem te buscar e vai te ceifar. Então, muita gente tem medo desse espectro que foi inoculado por cultura, não estava na célula. Então, veja, eu não tenho medo da morte enquanto ideia, mas não vou botar a cabeça na linha do trem, porque o instinto de sobrevivência do corpo faz eu tirar. Então, medo da morte precisa ser erradicado da mente. Medo de morrer precisa existir até o último dia para você ficar vivo. Agora, o medo da morte enquanto ideia, ele está atrelado. Medo de cadáver, medo de cemitério, medo da culpa, medo da consequência das coisas se passar por lado de lá. É melhor eu dizer que não tem nada do que eu arrastar por lado de lá a consequência da minha vida cheia de furo. Agora é mais legal assim, tem furo e tem qualidade que eu estou me esforçando. Então quando eu passar por lado de lá, eu não estou com culpa, eu estou com inteligência. E a inteligência me mostra que como aluno eu acerto e erro. Então eu vou poder chegar e falar assim, olha, eu errei, mas eu tentei acertar um monte de coisa. E eu não tenho vergonha de ter errado, eu não sei tudo, só Deus sabe tudo. E outra, eu não tenho vergonha, porque o lado bom não me deixa ter vergonha do erro que eu cometi, porque eu tentei melhorar. E é isso que eu sou, alguém evoluindo, e evoluindo você erra e acerta. Então não há medo de culpa de continuar, porque eu sei que tem altos e baixos, e num baixo você pode cometer uma besteira. E aí o que você vai fazer? Tentar melhorar, corrigir aquilo por discernimento. Agora, se eu arrastar a culpa, eu não cresço. O autocompaixão, né? A autocompaixão. A culpa te prende ao passado e você olhando para o passado, você tropeça porque você não está olhando para frente. Sim. Um dos grandes problemas da humanidade é a autoculpa. Ju, seja autoculpa de que nível for, ela prende você para trás. Agora, eu não estou dizendo que alguém não tem que ter
o raciocínio de consequência do que fez. Mas tira a lição. Culpa não, Pra lição. frente, né? E outra, tem gente que comete coisas horrorosas, tá? E mesmo assim, se eu confiar no sentido da evolução, no sentido maior, eu sei que essa pessoa não é só isso, ela um dia vai melhorar. Agora, eu não tenho como explicar isso para as vítimas dela. E eu estou olhando aquilo de conjunto. E outra, o nosso planeta é desse tamaninho no meio do infinito. Então, aquilo que acontece aqui num planetinha desse tamanho não pode ter consequência eterna, como os religiosos querem. Uma coisa transitória é consequência eterna. Sim. No infinito de Senão possibilidades. não existiria a evolução, a natureza não estaria se regenerando Exato. o tempo inteiro. Como é que eu vou falar de compaixão divina se não há chance de recomeço? Exato, fraternidade. E o que eu sempre penso é no amor incondicional, sem condição, né? Isso é difícil. O nosso amor aqui é condicionado, Ju. Tipo assim, eu te amo, mas você tem que me amar. E você tem que fazer A, B e C, senão você não tem que me amo amar. muito, Se eu não. te amar e se eu te pegar com outro, eu te mato. E mato ele também. Imagina. Até aí, reações humanas. Nós chamamos esse negócio de amor. Não, amor é algo maior. Quando caras como Jesus, Krishna, esses caras avançados falavam de amor, não era uma historinha de Hollywood. Paul conheceu Mary, era uma alma gêmea, não. Era amor no sentido incondicional. E quando o amor é incondicional, desaparece julgamento, desaparece ideia de punição. Se você, como ser humano, mesmo com qualidade e defeito, já consegue ter compaixão, imagina o eterno que está em tudo. Exatamente. Que condenação que vai ter, então não teria. Se diria assim, Deus lá em cima aborrecido comigo, não é Deus, é um cara lá em cima irritado. Um chefe. Não dá para imaginar a consciência maior sem a divina compaixão que a tudo compreende e é incondicional, e 1 trilhão de chances vai existir mais 1 trilhão, porque é isso que a compaixão faz. Sim. Nova chance, recomeço, abertura. Nem sempre na Terra, talvez em outros lugares. E alguém, às vezes, muito comprimido em coisa ruim, precisa passar a consequência do ato dela para poder entender o processo e valorizar. Só que isso, se for eterno, vai ficar complicado. Ela comprimida, ela precisa ter abertura. E depois que ela passar a consequência daquele raspar, novos caminhos vão se abrir, senão não tem lógica. E aí a palavra solta, evolução. né? Que nem a folha da árvore que solta e vai abrir espaço para uma nova, e aquilo vai se regenerar, né? Exatamente. Tem pergunta aí, ou Eudes? Vixe, tem um monte. Então, Tem vamos abrir para pergunta? Vamos, eu quero fazer uma última pergunta e a gente abre, que é sobre o... Você sempre explica as 3 maneiras de viagem astral, né? E eu queria que você explicasse, assim, só brevemente pra gente entender essas 3 maneiras e por que a gente vai fazer essas viagens, assim, ou depende muito? Depende. Quem te leva? É projeção consciente, ou inconsciente ou semiconsciente. São 3 tipos. Tá? A consciente, você se vê fora com a mesma consciência daqui ou até mais. Então não há dúvida. A segunda, você está inconsciente fora do corpo, então não consegue interagir igual um sonâmbulo. Se locomove, mas não tem consciência. E você volta e não lembra. Não lembra. E a terceira, que é a semiconsciente, que é a mistura das 2 anteriores. Tá? Uma pessoa pode ter uma experiência consciente, Juliana, encaixar no corpo e apagar. Do momento que ela entrou no corpo até a hora que ela acorda, o cérebro botou 3 sonhos por cima. Quando ela acordar, vai estar uma mistureba. Aí não vai dar para separar. Agora, se a pessoa encaixar no corpo e abrir o olho, não tem dúvida. Ela traz a consciência de lá para cá, ela sabe. Então, quando alguém pergunta, como é que eu vou diferenciar uma saída do corpo de um sonho? Eu falo, se foi saída do corpo, você não vai ter dúvida. Agora, se a pessoa teve a saída, voltou, dormiu e misturou, ela não vai conseguir. Sonho, misturado. Vai misturada, ela não vai conseguir. Se ela está consciente lá fora, encaixa, abre o olho, ela não tem dúvida. Então, e quem patrocina essas experiências? Primeiro, parte delas são anímicas. É o potencial nosso, telepatia, clarividência, chakras, fenômenos anímicos mediúnicos. Isso é nosso, tá? Pode ampliar. Agora, a parte espiritual ajudando, amplia o processo. Então, às vezes, quando alguém começa a participar de um grupo, aquele grupo tem mentores. Esses mentores começam a interagir com ela. Então, antes ela estava numa carreira solo. Agora está numa carreira com banda. A banda interage. Então você pode ter uma experiência solo, como você pode ter uma experiência em que seres vêm e te ajudam num processo de aprendizado ou desenvolvimento fora do corpo. Então existem os 2 tipos, a saída do corpo anímica e a saída do corpo mediúnica. Vai depender do contexto. Agora, quando você está dentro de um grupo, você já está dentro do coletivo. O espiritual daquilo vai interagir com você mesmo que você não saiba. Vai ampliar suas experiências. Então, é mais comum um médium
ou alguém que trabalha com cura, ou um iniciado numa tradição espiritual, entender melhor suas saídas do corpo do que o leigo. Porque, como médium ou iniciado, ela já está trabalhando isso na vigília, com conhecimento. Vai melhorar o entendimento da saída. Quando alguém tem a saída e não está estudando, ela vai se confundir inteira. Por isso que se achava antigamente que médiums ou iniciados eram que tinham saídas do corpo. Na verdade, a saída do corpo é de todo mundo, mas o entendimento de alguém que já está mexendo com isso é maior. Agora, nem sempre isso é real, porque tem médium que tem saída do corpo, volta se borrando de medo. Então. Tem um monte de médium. Olha, é incrível, Eudes, ô Ju. Eu peço para eu voltar, quando eu chego lá, eu volta. A quantidade de pessoas que já mexem com algo espiritual que tem medo da saída do corpo. Porque eu sinto duas coisas. Eu fui visitar um lugar, eu lembro de alguém de mão dada e falou assim, a gente vai chegar lá, você vai ver. Eu pedi uma resposta. E aí eu dormi e ele falou, ó, tô indo te levar lá, a hora que você quiser, você aperta minha mão, a gente volta. Na hora que eu cheguei lá, era um céu, umas estrelas, tudo preto, mas um barulho ensurdecedor, assim, parecia 20 ambulâncias com carro de bombeiro, tudo junto, assim. Eu lembro que eu entrei lá, eu dei um berro e falei, volta agora. Então, mas esse ambiente você não conseguiu detectar o que era? Bom, médio, ruim? Você não conseguiu... E aí eu tive essa experiência. Foram 3 experiências consecutivas com esse guia porque me segurando pela pelo mão. que você estava falando, um lugar que tinha estrela, mas com muita coisa escura, você foi no astral inferior. Por isso te deu uma paura. E aquele som de zumbido e coisas ali é típico do plano astral inferior. Foi tipo um umbral. Eu falei, Por se é isso, morrer, não quero morrer nunca. Por isso que ele te falou, aperta a minha mão. Quer dizer, era igual apertar o botão de pânico, né? Pra tipo, ele foi me mostrar alguma coisa. Porque se fosse um ambiente bom, você não teria tido essa reação, nem ele teria te falado dessa forma. Você foi no astral inferior. E outra coisa, eu não quero ir para lá após a morte. Quem para num lugar desse é porque já tem a treva dentro de si em vida. Não é o teu caso. Não é o do Eudes, não é o meu. Então, as pessoas têm medo de parar Por que eu fui lá? Para observar. Os mentores levam a pessoa por 2 motivos. Observar a consequência da maldade aqui, lá. Ou segundo, fazer você projetar energia para alguém que está mal na hora de melhorar. Não é por sintonia, é por um serviço ou um aprendizado. Entendeu? Só que a pessoa às vezes fica com medo. Por isso que ele falou, aperta a minha mão. Agora, vamos pegar um médium que trabalha com desobsessão no espiritismo ou descarrego na Umbanda. Ele está acostumado a lidar com coisa densa aqui. Na hora que ele vai para fora, ele já está acostumado. Então, um mentor levar um médium no umbral é natural. Ele já está preparado, é uma desobsessão. Mas às vezes levar uma pessoa para dar um choque de realidade nela também é possível por aprendizado. Olha, Juliana, dá uma olhadinha ali para você. Aquilo dá um impacto, você fala, porra, não posso parar aqui, eu tenho que melhorar. Então também tem isso. Entendi. E aí ele me levou para um terceiro lugar que eu não lembro até hoje, mas eu lembro que foi para um terceiro lugar. E esse segundo lugar que foi, ele me levou para uma realidade paralela, em que eu tava vivenciando com a minha mãe, mas eu era uma Júlia super magra, inteira tatuada, assim, totalmente diferente. Universos paralelos, multiverso, como a física moderna vem falando. Existe, há relatos disso. Dá uma lida um dia no livro Viagens Fora do Corpo. Do seu? É do Robert Monroe, da editora Record. Ele tinha experiência que ele se via como uma outra pessoa no universo paralelo, igualzinha a sua. É a mesma, mas diferente. E outra, se fala hoje de vários universos paralelos que não são extrafísicos, são tão físicos quanto o nosso. Para cada um desses tem o plano espiritual correspondente. Conclusão, o universo é vasto. Ou melhor, o multiverso é vasto. Sim. E a gente não sabe quase nada. Eu vou pegar firme agora, vou ler seus livros, vou entender um pouco para... Ô Eudes, eu captei telepaticamente que o Eudes falou, a Ju tá desperdiçada espiritualmente. Podia estar fazendo mais. A desperdiçada é bom. Tá tendo a experiência e não dá pra aproveitar. Essa é uma nova frase que eu vou aderir. Você tá desperdiçada. Muito bom. Então, eu tô mesmo. Eu sei que eu preciso fazer outras coisas, mas eu tô com muito medo, é isso. Eu preciso... Eu também tenho um bloqueio muito forte pra desenvolver qualquer lado espiritual, assim, pra mim. Eu acho que... eu tenho muita dificuldade. Tem que também liquidar a crença limitante, né? Também... E ele te dá umas respostas que você não quer saber, que nem você sabia que a sua mãe ia morrer dali há tantos dias. Eu não quero saber! Por que tá me contando essas coisas? Eu sei algumas coisas que vão acontecer, eu não quero saber, então, mas cara. No meu caso, veja, meus irmãos não percebiam nada. Eu percebi porque eu trabalho com isso. E você fica de boa, entendeu? De boa, porque era inevitável. Ela já estava com idade, muito doente, era um natural. Meu pai está com 95 anos. Ele está morando no Rio, mora com meu irmão caçula. Eu vou receber a notícia uma hora que meu pai caiu duro.
ou ele morreu dormindo. É o esperado. Então, eu já estou esperando pela idade, pela condição. Agora, tudo é relativo. Vai que eu desencarno hoje, ele fica mais 10 anos. Então, isso tudo é do jogo. Nada está fora da natureza, da naturalidade das coisas. Então, é normal, tá? E o meu pai morre de saudade da minha mãe. Quando ele for pro lado de lá, vai encontrar com minha mãe, vai ser um arraso. Esse cara vai ficar feliz da vida. E minha mãe, do jeito que ela está hoje, bem melhorada lá, vai ser um negócio muito legal. Então, como é que eu vou lidar nisso com tristeza se eu já tenho ideia do que está rolando? Sim, é isso. Eu vou chegar lá. Vou chegar nesse estado aí de consciência. Vamos lá para as perguntas? Vamos. Certo. Tem a primeira pergunta que aparece aqui é da Regiane. Ela pergunta: se eu vejo alguém em uma situação difícil e não tenho como ajudar, é correto ao menos eu enviar uma energia para ela? Beleza. Como fazer isso da melhor forma e não sofrer represálias de eventuais obsessores? Não falar para ninguém, ajuda em silêncio. Ajuda em silêncio, não fala nada para ninguém. Na maioria das vezes a gente vê algo, não pode agir, ainda é o processo do outro. Você vê porque sua sensibilidade está aberta. E né? não interfere no livre-arbítrio. Não interfere no livre-arbítrio. Agora, em silêncio ajuda. Deixa eu dar um exemplo. Supõe que alguém que você gosta está em coma há 1 ano. E aí você vai mandar uma luz para ajudar. Eu disse, olha o que é mandar luz com ego ou sem ego. Eu vou mandar uma luz para que Deus leve ela logo. Já está em coma há 1 ano, acaba com o sofrimento. Vou mandar uma luz para Deus levar. Aí eu pergunto, e se não for a hora dela ir ainda? Tá bom, então vou mandar energia para ela não ir. E se for a hora dela ir? Quer dizer, a pessoa não sabe. E Ju, Eudes, a gente não sabe nenhum momento da nossa morte. Vamos determinar o do outro. Isso é um ego. Então, o que a gente pode fazer? Eu vou mandar energia para tal pessoa e peço ao universo que direcione a energia para o que for melhor para a evolução dela. Ficar ou partir, que o universo decida. Eu só sei que eu quero ela feliz. Olha a diferença de mandar energia para ajudar sem enfiar a desejos nossos e ajudar de alto nível. Sim, é isso. Seria isso. Sim, lindo. O que mais, Eudes? A Prof. JA perguntou: Wagner, você já conseguiu encontrar alguém encarnado na projeção e ambos lembraram? Sim, muitas vezes. Muitas e muitas vezes. Tá? Experiência confirmada em vários contextos, desde a adolescência. Né? Isso é muito comum. Agora, também é comum você encontrar com alguém, Juliana, ela está consciente lá fora. Você encaixou no corpo, abriu os olhos, lembrou. Ela encaixou e dormiu, misturou com o sonho e não lembra de você. E pior, no outro dia fala assim, Wagner, sonhei contigo. E você, na verdade, tinha visto ela lá fora. O que faz as pessoas se encontrarem? Algum tipo de afinidade. Seja afinidade afetiva, mas na área espiritual, a afinidade é o estudo espiritual. Alguém que estuda a parte espiritual, outro que estuda, acabam se encontrando, mas nem sempre vem a memória para os dois. Mas quando vem, um confirma para o outro. Entendi. Aconteceu muitas vezes. É legal isso porque te dá confirmação, né? Quando você está vivendo lá. Você já sabe com certeza. O Lucas, ele pergunta: as membranas energéticas não são apenas nas camadas espirituais, né? Posso entender também voltadas nos meus corpos espirituais e físico? Como, por exemplo, um bloqueio da clarividência seria conseguir retirar essas membranas? É que ele mandou em várias... Membranas é uma forma esotérica de você falar que entre os planos existiriam barreiras energéticas, divisórias, que muita gente fala como membranas energéticas entre planos. Isto também acontece com a gente. Então você tem um campo energético do corpo, que é o duplo etérico, o corpo astral, o corpo mental, e entre eles membranas, e entre os chakras, membranas, entre esses corpos. Então a pergunta dele sobre clarividência, ele está querendo dizer, por exemplo, o chakra astral com o chakra do campo físico, se ele conseguisse mexer nessa membrana, ele fundiria os dois, a clarividência abriria. Então, é isso que ele está chamando de membrana, é um tipo de gel energético entre os chakras e entre os corpos. Isso está correto, muita gente vê assim, a expressão membrana é uma metáfora. Entendi. O que mais eu disse? Certo, tem uma aqui da Regiane, ela pergunta: se ainda não consigo ter projeções de forma consciente, posso pedir para o meu mentor que durante o sono do corpo eu esteja com ele, aprendendo e ajudando em outros planos? Pode, mas semelhante atrai semelhante. Muitas vezes uma pessoa quer a ajuda de um mentor. Ele pode ajudar, mas qual é a contraparte que ela vai dar para ele ajudar ela? Por exemplo, eu vou deitar, peço ajuda do mentor, mas eu tenho medo de espíritos. Uma coisa não vai bater com a outra? Sim.
Quer dizer, eu peço algo, se acontecer, eu corro. Então, é o que eu tô falando. Então, não é só ficar pedindo pro mentor, se capacitar também. Sim, então, claro. estude o tema. A ação, né? Estuda, cria um cabedal legal e pede ajuda do mentor. Mas que você tenha um cabedal para que quando ele vier, ele já encontre coisa para trabalhar em você. A leitura sobre a área de saída do corpo, ela ajuda bastante nesse cabedal. Eu sugiro a ela dar uma olhadinha no meu livro, Viagem Espiritual, a projeção da consciência, da editora Luz da Serra, que tem 58 imagens coloridas. Ela pode estudar e no final tem um link para bibliografia para outros autores, que a pessoa tem que ter visão de conjunto. Mas o livro Viagem Espiritual pode dar uma boa abertura para ela. Editora Luz da Serra. Tá na minha cabeceira. Aí eu vou ler à noite e eu falo, ai meu Deus, será que eu leio e vai me levar pro astral? Esse é aquele roxo lá que eu tinha lido? Não, aquele é o Flama Espiritual. Ah, Flama Espiritual. Aquele é muito bom, inclusive, dos textos. A Sabrina pergunta: olá, gostaria que o professor Wagner me explicasse se é possível... Desculpa. Olá, gostaria que o professor Wagner me explicasse qual o significado do dragão e da ave que aparece nas representações da senhora Kuan Yin. Não é Kuan Yin, é Kuan Yin. Kuan Yin. Você vai entender que eu, pra ler essas perguntas, às vezes o pessoal manda um mantra pra eu ler pra ele de pergunta e eu tenho que ficar... Mas aí você tem que falar sânscrito, outras línguas, você tem que Vamos estudar. Lá. Na cosmogonia chinesa, existe uma deusa da compaixão chamada Quan Shai Yin ou Quan Yin, que muito devocionada pelos chineses. É como se fosse a Maria. Para o cristão, é a Quan Yin para os chineses, mantidas as devidas proporções culturais. Quan Yin aparece montada em cima de um dragão. O que acontece? O que é válido numa cultura, Eudes, pode não ter valor em outra. Então, por exemplo, para nós aqui, a serpente é o mal. Adão, Eva, a serpente, maçã. No contexto xamânico é cura, no contexto hindu é Kundalini. O dragão, para nós aqui, é o mal. Na cultura chinesa, abertura de caminho. O dragão representa o Qi, a força vital. Você entra num templo de artes marciais, tem 2 dragões de cada lado da entrada, são os protetores do Qi, da energia. O dragão, no contexto chinês, abertura de caminho, sorte, energia boa. Entra em restaurante japonês, decoração de dragão, para dar sorte no negócio. Então, lá é algo legal. Para nós aqui é um aspecto do mal. Então, alguém fala assim, eu vi a falange dos dragões. Se é no Brasil, vai dizer uma falange de espírito pesado. Se é na China, alguém fala um grupo de mestres. Dependendo do contexto. Então, o dragão representa o Qi, a força vital. Quan Yin representa a compaixão. Quando a Quan Yin aparece montada num dragão, é que só o amor equilibra a energia. É uma metáfora. A Quan Yin sobre o dragão. O dragão é o Qi, a Quan Yin é a compaixão. E o amor dela equilibra a energia. Maravilhoso, né? Lindo. Que é a pergunta que ela está fazendo. Lindo. Certo. A próxima pergunta que aparece aqui é da Andrea. Ela manda uma dúvida. Quando alguém esconde sua fortuna ou pertences enquanto vivo, quando ela desencarna, ela fica apegada ou presa a esses pertences? Olha, depende da pessoa, mas se ela já está escondendo já em vida, ela vai levar essa ideia para o lado de lá. Ela não quer compartilhar nada. E aí? E aí pode ficar grudada no lugar onde está enterrado aquilo, presa em looping com aquilo. E se alguém chegar para tentar desenterrar, ela vai atacar espiritualmente. Eu vi casos assim. Agora, pode acontecer outra coisa, Eudes. A pessoa passa pro lado de lá e cai a ficha dela, do apego que ela tinha, ela muda. Então, vai depender muito. Agora, eu vi casos em que a pessoa ficava grudada onde estava o valor, sabe? Enterrado, escondido em algum lugar que ela não queria que ninguém mexesse. Que loucura. E aí fala. Por isso que Jesus tinha um ensinamento. Guarda o teu tesouro onde a traça não rói. Porque qualquer tesouro material, a traça pode roer. Guarda o seu tesouro aonde a traça não rói. Isso é o valor de caráter de consciência. Que é o que você vai levar, né? Que é o que você vai levar dentro de você. Qualquer coisa, inclusive o corpo, não tem bolso, que é para você não carregar nada. Então, nem o corpo você vai levar. Uma hora vai ter que sair, vai levar o que você é como consciência. Isso é o que é você. Total, perfeito. O que mais eu disse? Uma última que aparece aqui é da Shaila. Ela pergunta: qual o melhor mantra para acalmar um autista e para dormir? Tenho uma filha de 10 anos que tem muita dificuldade para conseguir dormir. Ela sempre vê espíritos aqui em casa e fala que morava em VidaCast. Não sei o que é um VidaCast. Eu não sei, precisava ver para ver
VidaCast me lembra uma expressão chamada Gudacash. Eu não sei, pode ser uma cidade antiga da Índia, pela pronúncia não dá para saber. Não, tá escrito a palavra vida mesmo e cast. VidaCast, que cast em inglês, C-A-S-T? É, C-A-S-T. Então não sei dizer o que é, que a criança também não consegue descrever bem. No programa que a gente fez ainda agora, né, o Falando de Espiritualidade, estava citando um mantra do Saint Germain lá, o Buda da Medicina. E eu citei esse livro aqui, que aliás, você ia adorar esse livro, Ju. Cura Definitiva, o Poder da Compaixão, baseado no budismo tibetano. Fala do Saint Germain lá, o Buda da Cura. E tem um mantra dele que é o Bekanze, Bekanze, Maha Bekanze. Foi o mantra mais forte que eu já fiz na minha vida. Esse mantra é maravilhoso para ela botar para criança, viu, Eudes? Eu falei nele no programa ainda agora e no programa de mantras, se ela olhar, tem esse mantra lá. E eu, no programa agora que a gente fez, eu pedi o Eudes para botar o link. Você podia botar o link aí para ela agora. Posso? Aqueles links? Não do Baba, Ju, do Buda da Medicina. Posso, claro. Esse é ótimo para deixar tocando o tempo inteiro para relaxar. É muito bom mesmo. O Eudes vai botar aí o link pro Bekanze, que é o do Buda da Medicina. Eu vou olhar. Deixa rolando no repeat no YouTube para criança. É muito bom. Gente, esse mantra eu fiz com o meu professor de mantras e ele fez comigo. Caiu o Wi-Fi, eu fiquei parada, assim, não conseguia me mexer de tão forte a energia, assim, e fiquei assim até tipo 2 da tarde. Foi 10 da manhã, assim, ó. Numa contemplação, num estado de... Bekanze, Bekanze, Maha Bekanze. Bekanze é aquilo que dissolve o sofrimento. Quando você fala Bekanze, o primeiro dissolve o sofrimento do corpo. O segundo Bekanze, o sofrimento da mente. E o terceiro Bekanze, o grande sofrimento que é o ego, que é o Maha Bekanze. Bekanze, Bekanze, Maha Bekanze. Esse mantra ele inteiro é Om Teyata, Bekanze, Bekanze, Maha Bekanze, Samungate, Soha. Se eu não me engano, inteiro. O mantra é maravilhoso. Botou o link aí, Eudes? Botei. Então, ela que fez a pergunta, acessa lá, é bem legal. Eu sou fã. Demais. Olá, essa semana assisti os vídeos do Wagner referente aos mantras. Aí eu vou ter que ler um mantra, ó. Dormir fazendo taretu... Om taretu tareturi soha. Você é zica, hein, mano? Ele sabe os mantras antes de eu começar a ler. Como que decora tanto? Não dá. Até me perdi agora. Me vi dormindo rodeada de um grupo fazendo mantra pra me curar. Isso é real? É real. É o seguinte, é o mantra da Bodhisattva Tara. Tá? Tara, em sânscrito, é estrela. Em tibetano, Tara é chamada Droma. Ma de mãe, Dro de sofrimento, a mãe que dissolve o sofrimento. Então você fala Tara ou Droma. O mantra dela, Om Tare Tutare Turi Soha. Tare, Tutare, Turi é tudo que dissolve o sofrimento, que é a variação de Tara. Então, esse mantra, quando a pessoa faz, pode fazer verbal ou dentro dos chakras, mentalmente, vem uma falange de cura da Tara operar sobre a pessoa na vibração do mantra. Que é isso que aconteceu com ela. São milhares de relatos no mundo inteiro sobre isso. Igualzinha dela. E o mantra, eu acho que... Vê se você repetir umas palavras, o campo de informação dessa palavra, você acessa ele? Por isso que ele trabalha em por você? atmosfera. Um mantra, ele tem um bojo energético, uma atmosfera a qual ele evoca. Quando você se concentra nisso, é como uma senha para entrar naquela energia. Então, existem mantras coletivos e mantras individuais. O individual era passado do mestre para o discípulo. Era na sintonia dele, igual a impressão digital dele. E um mantra coletivo, que eram mantras que qualquer um poderia fazer, eram vibrações universais. Esse do Buda da Medicina é um desses mantras coletivos. O Om Tare Tutare Turi Soha, no hinduísmo o Namah Shivaya. E aí é assim que os mantras funcionam. Entendi. É incrível. É legal essa parte. Terminou, Eudes? Tem mais algumas, 1, 2, 3 aqui que ainda perguntaram, ó. Vamos responder essas 3 últimas? Vamos. O Rogério Cruz pergunta: eu sonhava com coisas e pouco tempo depois aconteciam o que eu sonhava. E eu tinha a sensação de soltar do corpo físico e espiritual. Porém, faz um tempo que não acontece. Como posso melhorar? Estudando, lendo o tema, porque ele ativa novamente a mente dele para essa vibração. Ele está tendo saídas do corpo, pelo jeito, e percebe coisas lá e depois acontece aqui. Ele está tendo pré-cognições extrafísicas, né? Isso também é normal e ele está falando mais experiências com o campo mental dele. Leitura sobre saída do corpo na hora de dormir.
para poder saturar a mente dele. E se puder trabalhar um pouquinho os chakras dele, isso favorece. Muito bom. A Gesner pergunta: a punção de luz nos chakras pode ser feita a qualquer momento, em qualquer momento. situação? Hoje mesmo de manhã tá vindo no táxi para cá, fazendo. Pulsando luz para ficar tinindo para vir fazer o programa. Aqui a última. É possível e como fazer para mandar energia rosa para a pessoa que ama? Pelo pensamento, tá? Agora, quando falo pensamento, não é só intelecto, à vontade. É o sentimento junto, é um conjunto. Envolver a imagem da pessoa numa massa de luz rosa. O ideal, seria visualizar o rosto da pessoa e envolvê-lo numa esfera de luz rosa por alguns minutos. Só basta isso. E se ela gosta da pessoa, esse rosa já é até inerente, né? É o sentimento dela pela pessoa. Às vezes só de amar a pessoa já não é emitir essa luz rosa? Também é. Mas às vezes quando você quer fazer uma coisa mais específica, para incrementar mais, você coloca a vontade para treinar aquilo, vai fazer melhor. Agora, não pode ser só a vontade no sentido intelecto, porque aí não vai ter rosa nenhum, porque não tem coração. Sim. Quer dizer, o equilíbrio das duas coisas. Minha mente, meu coração, um só, que é o amor que eu penso por você. Seria bem legal ela fazer isso. Bem lindo. Boa, era isso. Juliana, alguns são agradecimentos. Me ocorreu uma coisa agora. Indica. Esse papo que a gente está levando pode ser muito útil para quem está assistindo. A gente não está falando de doutrina, não está condicionando ninguém. Estamos falando de coisas dentro do contexto espiritual. Você está gravando 4 programas, 5, às vezes por mês, né? E aí a gente pode fazer o seguinte, se você quiser me ocorrer essa ideia aqui. Cada mês, porque para quem está assistindo, a Ju mora na Bahia, num paraíso, como é o nome do lugar lá? Caraíba, interior da Bahia, perto da praia. Só dela falar, já me convida para ir passar férias lá, Juliana. Convidadíssimo. Vamos ver o Eudes, hein, Eudes? Porra, não volto mais. E aí, ela vem uma vez por mês para São Paulo, faz as gravações do programa e retorna para lá. Ela passa uma semana aqui. Então, você está vindo praticamente um mês. Às vezes vem um mês, o outro não, grava várias. A gente pode fazer isso com uma certa frequência. Quando você vier gravar, eu posso fazer um por mês com você. Porque um bate-papo desse aqui abre para muitas coisas. Sim. E a gente pode fazer quando eu vier fazer de terça. Eu faço ao vivo e logo depois a gente grava igual está fazendo esse. Amém. É só você escalonar as datas comigo. A gente pode fazer um a cada 2 meses ou a cada mês, porque não vai me empatar. Eu já vou estar aqui. E permite a gente falar de muitas coisas ao mesmo tempo. E isso acaba abrindo assim, horizontes para quem está assistindo a gente. Sim, que honra demais. Tá? É só a gente combinar. Lógico, por mim, tô dentro, tá fechado. Tá certo, Eudes? Tá certo. Você tá dentro também? Sem o Eudes, nós não fazemos. Não dá. Eu tenho que ir lá. Aí eu vou largar as câmeras lá e vou pra praia, dar um O mergulho. Eudes daqui a pouco já tá fazendo Aliás, viagem Eudes, astral. a gente podia gravar lá, né? Lá em Caraíba? Lá em Caraíba. É meu sonho, eu falo isso pro Daniel. Eu falo, a gente monta um estúdio lá, de frente pro mar. Olha, Daniel, Humberto, pelo amor de Deus, montem um estúdio lá e vamos fazer os programas lá, cara. Levar pra aldeia indígena, fazer os rituais sim, lá. sim. Imagina eu ter que trabalhar na praia, que triste, né? Fica aí a dica, fica no ar, vamos materializar isso daí. Wagner, quero te agradecer assim do fundo do meu coração. Você quer falar alguma coisa? Não, que legal estar aqui, é bom bater um papo com você assim, descontraído. A gente, é legal bater um papo assim, né? Não tem aquela coisa, sabe, é mais humana, mais normal, ninguém sabe tudo, a gente está melhorando. E o mais legal, a responsabilidade. Porque se a gente está fazendo um programa, é o que a gente está falando, o objetivo é que conteúdo você vai passar para alguém. Que coisa boa que você pode passar dentro daquilo que você sabe. E é claro, cada um que está assistindo tem sua ideia, cada um deve seguir seu caminho, não tem que ficar seguindo ninguém. Usa discernimento, soma o que achar de bom, recusa o que achar que não bateu, isso é assim mesmo. Mas se alguma coisa a pessoa puder melhorar num papo desse, já tá lindo, já tá feito o nosso trabalho. Nossa missão. E assim, eu admiro muito o jeito que você fala isso, porque eu acho que em muitos momentos eu entrei em seitas, assim, religiosas, e isso me bloqueou muito. E eu acho que quando eu te conheci, você traz essa coisa humilde de, tipo, somos humanos, porque eu trabalhei muito com pessoas, trabalhei no sentido, fui discípula, né, de pessoas que se colocavam muito no lugar de mestre. E questionei muito isso. E hoje eu consigo ter essa clareza de que todos somos humanos aqui para evoluir. E eu acho que isso te coloca num lugar de humildade também, né? Isso nem humildade, é naturalidade mesmo. Nós somos assim. É verdade. E quando você é o que você é, perfeito. Você não tem que fazer imagem nenhuma, não é superior ou inferior a ninguém. Nem fazer tipo. É só você mesmo, sem tipo. Isso é o melhor, porque é natural.
É isso. Então, quero te agradecer muito de verdade. Gratidão vocês todos que estão aí. Obrigada por assistir, por estarem aqui. Espero que tenha ajudado aí um pouquinho de luz desse farol na sua consciência. E agora nos vemos mês que vem de novo por aqui. Vamos fazer mais. É isso. Gratidão demais. Um beijo. Tchau.